Bom dia, boa tarde, oitavos anos. Espero que estejam bem. E essa semana, então, nós vamos trabalhar com a última semana do PET 7. E o assunto dessa semana são problemas envolvendo o cálculo de sistemas do primeiro grau. Então, são 6 probleminhas que nós temos aqui no PET. Hoje, nós vamos trabalhar com os 3 primeiros, 1, 2 e 3. Portanto, essa semana está bem tranquila, né? Dá para vocês irem fazendo as atividades, terminando aí as que vocês estão devendo, né? Para que a gente possa, então, chegar aí na sexta-feira com tudo ok. Vou explicar, então, o primeiro probleminha. Então, veja só. O primeiro probleminha, ele diz o seguinte. A soma de 2 números é 115 e a diferença entre eles é 41. Determine esses números. Então, de acordo com o que está aqui no problema, nós vamos montar as equações. Então, quando ele diz a soma de 2 números é 115, nós vamos formar a primeira equação. Como eu não conheço nem um número e nem outro, eu chamo um de x e o outro de y. Então, a soma entre eles, né, é 115, x mais y igual a 115. E a diferença entre eles é 41. Então, é a segunda equação. Diferença, nós trabalhamos com a subtração. X menos y igual a 41. Então, a partir do momento que o sistema está formado, vocês poderão usar o método que vocês quiserem, né? Aprenderam o método da adição e o método da substituição. Então, observando aqui esse sistema, o método mais prático e mais rápido para nós calcularmos aqui é o método da adição, porque você já tem aqui, né, a incógnita mais y e menos y. Então, o coeficiente aqui do y na primeira equação é 1, na segunda equação é menos 1. Está prontinho para ser cancelado. Então, aí você, então, cancela o y, soma o x, soma os termos independentes, né? Acha o valor de x. Depois, para você achar o de y, você pode substituir ou na primeira ou na segunda equação, exatamente onde se tem o x. Ok, gente? E aí, em probleminha, a gente não coloca a solução, a gente coloca a resposta. O segundo problema, ele diz o seguinte: Pedro tem 3 anos a menos do que o sextuplo da idade de Marta. Qual é a idade de cada um, sabendo que a diferença entre as idades é 27 anos? Então, nós não conhecemos nem a idade de Pedro e nem a idade de Marta. Então, a gente chama a idade de Pedro de X e a idade de Marta de Y. Agora, nós vamos para a montagem das equações. Então, ele diz que Pedro tem 3 anos a menos do que o sextuplo da idade de Marta. Então, eu posso representar desta forma. Pedro é X. A idade dele vai ser igual ao sextuplo da idade de Marta menos 3. Então, x igual a 6y menos 3. A primeira equação. E a segunda equação é sabendo que a diferença entre as idades é 27 anos. Então, x menos y igual a 27. E agora, observem o seguinte. Na primeira equação, nós já temos o x isolado. Então, o método aqui mais simples é usarmos a substituição. Então, agora, na segunda equação, aonde você tem o x, você substitui
exatamente pelo valor provisório dele. Então, onde tem o x, você substitui por 6y menos 3, repete o menos y igual a 27. Resolve essa equação achando o valor do y. Depois você, tendo o valor do y, você substitui aqui, né? X vai ser igual a 6 vezes o valor do y que você achou, menos 3, ok? Mas se você não quiser trabalhar com o método aqui da substituição, você passa o 6y para o segundo membro, né? Aí ele passa negativo, iguala a menos 3 aqui e verifica, né, qual a incógnita aqui que você quer cancelar. Aí a mais fácil seria você cancelar o x, porque você tem, as duas são positivas, aí você escolhe uma das equações, multiplica por menos 1, para depois você fazer o cancelamento, tá? Você tem essas duas opções. E o terceiro problema, ele diz o seguinte: em um quadrado estão desenhados triângulos e quadrados, totalizando 35 figuras e 125 lados. Determine a quantidade de triângulos e de quadrados desenhados nesse quadro. Então, triângulos eu chamo de x, quadrados eu chamo de y. Sabemos que temos um total de 35 figuras. Então, x, que representa triângulos, mais y, que representa quadrados, é igual a 35. Agora, ele diz a quantidade de lados que temos aí. Então, nós sabemos que triângulo é formado por 3 lados. Nós representamos por 3x, mais quadrados por 4 lados. 4y igual a 125, que é o total de lados. Então, uma equação você trabalha com a quantidade de figuras, a outra equação você trabalha com a quantidade de lados. Por isso que você tem que colocar o 3 na frente do x, o 4 na frente do y, que é a quantidade de lados que cada figura tem. E aqui o total de lados. Agora veja só, você verifica qual método você quer trabalhar. Se for o método da substituição, você na primeira equação pode isolar o x. X vai ser igual a 35 menos y. Esse valor provisório do x, você vem substituir na segunda equação. 3, abre parênteses, o valor que você achou provisório aqui na primeira equação, aí fecha parênteses, mais 4y igual a 125. Faz a multiplicação distribuindo, depois você faz a soma dos termos e resolve a equação. Agora, se você quiser usar o método da adição e quiser cancelar, por exemplo, o x, aqui nós temos o coeficiente 3. Para você cancelar o x, o coeficiente aqui tem que ser menos 3. Então, você multiplica a primeira equação toda por menos 3. E aí você vai para o cancelamento. Se você quer cancelar o y, aqui o coeficiente é 4. Então, você tem que multiplicar a primeira equação toda por menos 4. Para depois você fazer o cancelamento e a soma dos termos. Ok, gente? Então, para a aula de hoje, né, são somente esses 3 probleminhas, tá? Eu já contribuí com vocês explicando ali a montagem dos sistemas. Agora, então, é só vocês resolverem, ok?